Eu gostaria de me apresentar para vocês entenderem porque eu tenho propriedade para falar aqui para vocês sobre a lei da atração na prática. Porque durante muitos e muitos anos eu sabia sobre a lei da atração, eu aprendi a lei da atração quando eu tinha 14 anos de idade, quando lançou aquele documentário do Segredo. Só que naquela época eu não entendi o que eu entendo hoje. Muita tentativa e erro, 17 anos tentando, errando, acertando e co-criando tudo aquilo que eu quero. E hoje, vivendo todos os meus sonhos, eu entendi que tinha um passo a passo a seguir, né? Tinha uma fórmula para seguir para eu, de fato, co-criar a minha realidade. Bom, eu nasci em São Paulo. Para quem é de São Paulo, eu cresci em Arujá. Não sei se vocês conhecem, mas eu cresci em Arujá, era uma família onde a gente tinha condições financeiras ok, né? A gente era uma família de classe média. Eu tinha tudo o que eu precisava. A gente tinha acesso a boas escolas, uma boa casa, né? Tinha uma casa com piscina, sauna, era uma casa grande, legal. E aí, quando eu tinha 14 anos de idade, os meus pais se separaram. E nessa época, né, bem nos meus 14 anos de idade, quando eu estava no segundo colegial, que meus pais se separaram, no mesmo tempo que eles se separaram, a nossa vida financeira mudou de ponta cabeça, né? Virou de ponta cabeça. Eu falo que eu tinha tudo, né, dentro dos possíveis, e aí eu acabei não tendo mais nada, né? A gente foi morar numa casa alugada, bem inferior à nossa, a gente já não podia mais pagar a escola, eu tive que estudar em escola pública no meu último ano de colégio. Eu era uma pessoa muito nerd, quando eu fui estudar na escola pública, eu tive muita dificuldade de adaptação, eu só chorava, foi uma época bem difícil. Ir para outro colégio, viver uma outra realidade, tudo ao mesmo tempo, né, tendo que lidar com a separação, tendo que lidar com essa nova realidade, né, financeira, porque a gente já não tinha o dinheiro que a gente tinha antes, não podendo mais pagar a escola, morando em um lugar que já não era tão bom. Eu fiquei muito triste, né, obviamente, né, eu fiquei muito triste, eu fiquei pensando, caramba, como que a gente foi chegar nessa situação, né? E foi uma época realmente muito difícil, da gente não ter dinheiro para pegar um ônibus, para meus pais pagarem cursinho para mim, não tinha dinheiro pra nada, né? Realmente não tinha dinheiro pra nada. Eu tava com um pouco até de vergonha, sabe? De contar a situação pras minhas amigas, de falar o que tava acontecendo. Porque é difícil, né? Quando você tem um grupo de amigos e você já não tá mais vivendo com aquele mesmo padrão que seus amigos. E naquela época eu não soube lidar muito bem. Fiquei me sentindo meio mal, fiquei me sentindo meio pra baixo. Putz, não podia mais acompanhar nos eventos, né? Antigamente eu podia fazer tudo com eles. Passou a ser um problema, né? Passou a ser uma coisa que eu tinha que mentir, que não tinha como ir, né? Não tinha dinheiro para pagar. Nessa mesma época que a situação ficou bem complicada e ainda juntou que foi uma separação muito difícil, eu fiquei com muitos problemas com meu pai, né? A gente ficou por muitos anos sem se falar. Então foi uma situação bem complicada. Todas as áreas da minha vida, elas entraram assim realmente num colapso. Nessa mesma época, foi na época que eu tinha que prestar vestibular. E eu não sabia o que eu ia fazer para pagar uma faculdade, porque na verdade eu não tinha nem dinheiro para fazer um cursinho, porque meu último ano eu tava fazendo uma escola pública. E eu sei, gente, que tem muita gente vivendo nessa realidade, né, de ter que ir para uma escola pública. A escola pública a gente sabe que não é muito boa. Eu vivi essa realidade. E nesse momento que eu tive que passar por uma situação completamente diferente da que eu estava acostumada, e que eu tive que começar a entender que, beleza, agora eu preciso agir, né, eu tinha 16 anos, eu falei, eu preciso agir, eu preciso fazer as coisas acontecerem, eu tenho que sair da situação. Então me surgiu um ímpeto, assim, uma vontade de sair dessa situação. E isso, quando surgiu essa vontade, o que eu fiz? Eu comecei a aplicar a lei da atração do que eu tinha visto no filme do documentário do Segredo. Então eu pensei assim, bom, é o primeiro sonho que eu tive depois que meus pais se separaram e que eu me tornei a dona da minha própria vida, porque eu sabia que eu já não podia mais contar com eles. O que eu fiz? O primeiro grande sonho que eu tive, eu queria muito viajar com a minha turma para a viagem de terceiro ano para Porto Seguro. Só que, claro, meus pais não tinham dinheiro para pagar, não tinha como pagar, né? Então, o que eu peguei e falei assim, bom, eu vou para essa viagem. E foi a primeira vez que eu peguei um papel e escrevi no papel como eu estaria me sentindo quando eu já estivesse lá na viagem com as minhas amigas, nas praias, nas festas, o que eu estaria fazendo. Eu teria dinheiro suficiente para me divertir sem ter nenhum tipo de privação. E eu escrevi isso, né? Eu escrevi isso e eu não sabia como eu ia conseguir. Só que eu escrevi tudo que eu queria. E aí passou o ano, eu tava no segundo pro terceiro colegial, a viagem aconteceu no final do terceiro colegial. Nessa virada de ano, surgiu uma oportunidade de emprego para eu trabalhar como vendedora de uma loja de bolsas.
Só que a viagem naquela época, né, isso faz muito tempo já, foi em 2004, 2005. Naquela época, acho que a viagem custava uns 2, 3 mil reais, eu não lembro agora ao certo, mas vamos imaginar que eram uns 3 mil reais, tudo pago, hotel, festa, avião, vamos imaginar que era 3 mil reais. E o salário de um vendedor naquela loja que eu consegui o emprego era 600 reais por mês, porque eu era até menor aprendiz, eu não podia entrar como contratada, porque foi até um acordo que eu fiz com o dono da loja, não, por favor, deixa eu trabalhar. Pô, mas Gabi, 600 reais, como é que você vai conseguir os 3 mil e pouco que você queria? E aí, gente, que entra um outro passo da lei da atração, que é quando você age com o sentimento de já conseguir, o universo ele conspira a seu favor. E aí nessa loja, né, só pra vocês entenderem, eu vendia bolsas assim muito baratas, né? Se vocês são de São Paulo, vocês podem até talvez conhecer uma loja que chama Lua Luana, é uma loja de bolsas que fica na 25 de março. Então, imagina assim, né, uma pessoa que nunca tinha trabalhado na vida, chegou numa loja pra trabalhar como vendedora ganhando 600 reais por mês mais ou menos, com um sonho de viajar para Porto Seguro pagando 3 mil reais à vista, né? E eu tinha 2 ou 3 meses para fazer isso, porque era nas férias de dezembro. Então eu tinha dezembro, janeiro e fevereiro, até começar minhas aulas de novo. E eu tinha 3 meses para fazer isso, eu não sabia como eu ia fazer, eu não sabia como eu ia fazer para conseguir, mas eu tinha uma vontade, eu tinha um desejo muito forte e eu confiava que aquilo ia dar certo. Então eu fui todos os dias trabalhar. E eu sabia que para eu atingir aquele meus 3 mil reais, eu tinha uma meta diária para bater. Eu tinha que pegar toda aquela venda que eu tinha que fazer, porque eu ganhava por comissão. Então, acho que era 1, 2% de comissão no mês. Eu precisava saber quanto que eu ia vender para conseguir atingir aqueles 3 mil reais em 3 meses. Então, eu tinha uma meta diária, né? Então, diariamente eu ia lá e tentava vender aquela minha meta diária. Se eu não vendesse a meta diária no dia seguinte, eu tinha que pegar o que eu não tinha vendido e vender ainda mais no dia seguinte. E por que eu tô contando tudo isso pra vocês, né? Porque depois de 3 meses trabalhando nessa loja, todos os meses eu batia a meta de maior venda do mês, né? Eu ganhei até prêmios, né? Eu ganhei uma televisão, ganhei um DVD na época, porque eu ganhei prêmios por ter atingido as metas, né? Por ter atingido as maiores metas de vendas da empresa. Eu tinha 16 anos, eu era uma pessoa totalmente inexperiente, nunca tinha trabalhado com vendas, mas eu tinha um desejo ardente de realizar o meu sonho. Eu tinha uma vontade muito grande que aquilo fosse realidade. E eu tinha sentido como é que seria viajar, né? Eu tinha sentido como que era o prazer de ter aquilo antes de acontecer. E aí, agindo diariamente, tendo meta, trabalhando, me dedicando, com um sentimento de já conseguir, depois de 3 meses, eu peguei todo o meu dinheiro e eu fui lá na Forma Turismo, eu até lembro disso, fui na Forma Turismo e paguei à vista. Eu até fiquei com um pouco de medo, porque eu não tinha cartão na época, então eu pedia para depositar na conta da minha mãe. E aí eu peguei todo aquele dinheiro, aquele maço de nota e coloquei dentro do meu sapato, né, dentro do tênis. E coloquei assim nos 2 tênis e fui até lá, que era uma loja da Forma Turismo no Tatuapé na época. E aí, cheguei na loja toda orgulhosa, né, fui no banheiro, tirei todo o dinheiro e o cara falou, você veio fechar a sua viagem? Eu falei, vim fechar a minha viagem. Como você vai pagar? À vista. E eu paguei a minha viagem de formatura. Então, assim, o universo, ele conspirou porque eu agi na direção dos meus sonhos, sentindo que era real. Poxa, eu não sabia como ia acontecer. O salário é de 600 reais, mas mesmo assim eu não me deixei abater, eu não fiquei chateada. Eu continuei, eu fui em frente, eu vi o que eu precisava fazer. E o universo conspirou. Durante um mês eu ganhava a caixinha dos clientes, bati metas que me deram mais retorno. O universo, ele conspira quando a gente age em direção ao nosso sonho. Isso é uma história, né? E aí é engraçado dizer, né, gente, porque essa loja não era apenas vender. Nessa loja também era colocar a mão na massa, limpar a loja no final do dia, encher bolsa de jornal, né? E por que eu tô falando tudo isso pra vocês, né? Porque eu quero que vocês entendam que eu não vim de uma família onde estava tudo estruturado, né? Eu não vim de uma família onde meus pais eram casados, que eu tive todas as condições ideais para chegar onde eu cheguei hoje. Eu quero que você entenda que eu também tive dificuldades e eu tive que superar cada dificuldade. E todas as dificuldades que eu superei na minha vida, eu superei com muita determinação, persistência e otimismo. Uma mentalidade muito positiva, sempre olhando para todas as coisas que aconteciam como aprendizado. Tá tudo bem, tá acontecendo isso tá me preparando para o meu próximo nível. Tá tudo bem, isso daqui, ó, essa situação atual, ela não é o meu destino final. Isso vai passar. Essa situação atual não me define, pois desde aquela época, com 14 anos de idade, eu já tinha essa mentalidade. Foi com essa mentalidade que eu cheguei aqui onde eu tô hoje.
Então, continuando a minha história, isso é só um exemplo de uma forma que eu usei a lei da atração para cocriar uma viagem, mas eu já cocriei um monte de coisa. Eu já cocriei o meu trabalho na Europa que eu tenho hoje, eu cocriei minha casa dos sonhos também na Europa, eu cocriei minha cachorrinha que eu tenho hoje, eu cocriei minha documentação, que era para sair em 4 meses, saiu em 2 semanas, eu cocriei meu carro, absolutamente tudo na minha vida, porque igual eu falo pra vocês, eu sou uma co-criadora consciente da minha realidade. Então tudo que tá na minha vida, bom ou mal, eu tenho a consciência que eu estou co-criando, eu tenho a consciência que eu estou manifestando na minha realidade, que você é o co-criador da sua realidade, você é a co-criadora da sua realidade. Aí você fala assim pra mim, Gabi, não, eu não co-criei isso de ruim, não. Como que eu vou co-criar isso de ruim? Que tudo que você está vivendo na sua realidade vem de uma programação errada que tem dentro de você. Eu quero que você entenda, né? Você tem o poder está nas suas mãos para você co-criar tudo aquilo que você quer, tá? Então, essa é a minha apresentação, essa sou eu, esse foi um exemplo, né, do que eu passei. E aí, só para vocês entenderem depois, né? Para entrar na faculdade foi a mesma coisa, né? Eu fiz uma faculdade de engenharia civil, eu passei numa faculdade pública, né, na Unesp de Ilha Solteira, e eu não tinha uma outra opção. Como eu falei, meus pais não tinham dinheiro para pagar uma faculdade. E nem o cursinho eu paguei da mesma forma, trabalhando naquela loja. Eu trabalhei 2 vezes naquela loja para pagar o meu cursinho. E eu paguei o meu cursinho. Então, tudo que eu tive na minha realidade, tudo que eu conquistei, foi pela força do meu pensamento. A minha faculdade, né, que eu passei em engenharia civil na Unesp de Ilha Solteira, eu ficava o ano inteiro olhando pro meu rosto numa foto 3x4 no meu quarto. E essa foto tinha todas as faculdades que eu queria passar. E todo dia de manhã eu olhava e já me imaginava passando na faculdade. E eu, claro, gosto de falar aqui, agindo diariamente, estudando diariamente, visualizando, mentalizando, eu co-criei na minha realidade. Isso foi minha faculdade. E assim vai, gente. Então eu só quero que vocês entendam aqui. Eu passei por vários problemas. Eu não vim de uma família rica, eu não vim de uma família estruturada, né? Meus pais são separados, tiveram vários problemas. Eu tive vários problemas também na infância, de crenças limitantes, de traumas e tudo mais. Então eu tenho propriedade para falar com vocês que vocês podem ter, ser e fazer tudo o que vocês quiserem na vida de vocês.